Agora nós vamos iniciar nova fase, tá? Do trabalho, que é reforçando as áreas mais escuras, ó, com sépia. Pincel pequeno, porque eu quero fazer aqui o contorno da pintura, o cantinho, né? Melhor dizendo. Vamos fazer aqui, ó, com sépia, pincel número 6, a gente coloca a tinta e esfuma bem. A gente vai ganhar assim tons mais escuros em cima desse siena natural. Tudo que você vier a fazer, gente, tudo que você propor a fazer, o seu coração, você deve, antes de tudo, planejar, ter um esquema de trabalho, para que você, ao iniciar, você já tenha um início já bem formalizado daquilo que você quer, tá? Já bem elaborado, já bem pensado. É isso. Ó, o sépia vai me dar áreas mais escuras. Tá, o pano tá bem seco já, tá um pouquinho, muito pouquinho úmido. O demais ele tá bem seco. Então a gente vai trabalhando com sépia, colocando nas áreas mais escuras e esfumando, tá bom? Aqui também, ó, na árvore também, vamos achar contrastes. Áreas mais fechadas, a gente vai criar aqui os maiores contrastes. Faz parte do nosso esquema de trabalho. Definindo bem assim as áreas mais escuras, a gente continua com o nosso risco ali nos dando todas as informações, né, do que deve ainda ser feito. Ó, até o galho, ó, eu deixo as informações do galho lá. A gente vai trabalhar também com o sépia aqui, ó, onde sai a fumaça da chaminé, criando alguns contrastes aqui, que é para a gente já começar a ter a ideia melhor aqui dessa fumaça. Eu estou trabalhando com o número 6, tá bom? Número 6 porque são detalhes pequenos, né? Então a gente tem que trabalhar com um pincel de numeração pequena. Sempre que um local muito apertado e pequeno, você deve buscar um pincel de numeração baixa, que se adeque à área que está sendo trabalhada. O importante é você, ó, definir bem, ó, os detalhes com o sépia, deixando as informações ali para você dar seguimento ao trabalho depois. Gente, não deixa de curtir o vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, né? Se não gostou, não precisa não. Mas se você gostou do vídeo, convém eu te lembrar que é muito importante isso, porque o YouTube ele divulga o nosso vídeo de acordo com a avaliação de você que assiste, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo aí, você vai estar me ajudando aqui no meu trabalho, tá bom, gente? Vou trabalhar novamente aqui com siena natural. Vou criar mais uns efeitos aqui. É o suficiente. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho de sépia. Ó, coloco o pincel e tiro. Só umas batidinhas só. Só quero só alguns contrastes. Eu não quero muito contraste aqui. Vou trabalhar com azul bebê
nas áreas mais claras aí, aonde está mais claro, né? Aqui na lua, tá? Eu vou trabalhar não colocando a tinta por cima dessas áreas mais escuras, não, que está com sépia aqui e o siena natural. Não, vou trabalhar aonde eu estou vendo aqui, ó, praticamente sem tinta, não é? Pincel é o número 6, tá? Detalhes pequenos, pincel de numeração baixa, pequeno também, ou seja, pincel de numeração pequena. A gente vai usar também o sépia para criar os contrastes aqui embaixo, tá? Todas as áreas mais escuras, onde a gente trabalhou ali com siena natural puro, a gente vai criar contrastes, criar maiores contrastes, né? Tanto aqui no primeiro plano, quanto aqui no segundo plano, ó. Estou lhe dando uma pintura de maneira bem fácil de se fazer, tá? Não é difícil, não. Essa pintura aqui, ela está sendo feita para você que é aquele aluno de pintura intermediário, tá bom? Lógico que não está fácil demais, porque é paisagem. Então, paisagem já é um pouquinho mais complicado. Então, não posso dizer que é para o iniciante, mas aquele intermediário, aquele estudante intermediário. Já está tudo adiantado o trabalho, né? As áreas de sombra, as áreas de luz, não é? A cor base do trabalho, já está tudo adiantado. A gente agora vai trabalhando tranquilamente a nossa pintura. Pincel número 6 e o sépia, a gente vai trabalhar aqui a casinha, ó, áreas mais escuras aqui na casinha. A janelinha aqui, ó, quase que sumiu, eu volto a acender ela de novo. Outra janela e porta. Vamos ganhando de volta, né, as linhas aqui da casinha. Nós vamos trabalhar agora com o pincel número 6 e o laranja. A gente vai pegar aqui nas áreas mais escuras, ó, e vai vir esfumando para fora, tá bom? Nas áreas mais escuras, a gente trabalha com laranja. Pode deixar uma areazinha sem pintar, assim, ó, nas bordas de cada detalhe. Nós demos uma parada aqui na lua, depois a gente volta lá, que está um pouco molhado ainda. Então convém a gente esperar secar um pouco lá, para voltar a trabalhar os efeitos necessários lá para a lua. A gente vai trabalhar todas as áreas aqui, onde nós iniciamos com os tons mais escuros, ó, com laranja, e vai esfumando. Pouca tinta, devagar, sem se estressar, sem se perder. Feito isso, a gente vai, ó, esfumar, tá bom? Esfuma. É um pouquinho molhado ainda, por isso que o tecido ele fica sambando. Mas com cuidado a gente faz. Se você deixar secar para você é melhor, tá? Você ganha mais segurança. A folhagem aqui que está mais à frente, eu vou pintar ela e não vou contornar não. Aqui em volta eu vou deixar sem tinta. É o mesmo pincel e o amarelo limão. A gente vai trabalhar nas áreas sem tinta aqui na árvore. Vamos esfumar para cima do laranja. Eu volto a trabalhar com laranja, reforçando
as áreas onde eu trabalhei com ele e esfumando. Esfumando bem. Eu vou pegar o púrpura, vou trabalhar com o púrpura agora e vou fazer aqui essas áreas mais escuras, ó, onde nós trabalhamos com o sépia, sendo que agora eu vou marcar com o púrpura. Coloca, faz o contraste nos cantinhos e esfuma. A gente volta a trabalhar com o amarelo limão e agora já criando efeitos aqui nas folhagens, tá bom? Pincel número 6. Pincel na tinta, em cima do pincel, tinta em cima do pincel, tá? Ainda com o pincel número 6 e o verde folha, a gente vai trabalhar aqui o tronco, os galhos e o tronco dessa árvore. Bom, os galhos estão aqui, tá bom? É só a gente observar que a gente consegue enxergar eles. Ó. Verde folha, pincel número 6, galhos e tronco da árvore. Bom, a gente está acabando de preencher aqui o tronco da árvore. A tinta está um pouquinho grossa, não tem importância, a gente esfuma devagar. Agora a gente volta a trabalhar aqui com o siena natural. A gente vai voltar a criar os contrastes aqui, ou seja, as áreas mais escuras aqui nos galhos, ó, e no tronco da árvore. A gente não quer que fique esse verde vivo, a gente vai quebrar ele um pouco, sem tirar, né? Sem tirar a silhueta verde aqui da árvore. Agora a gente vai com o branco iluminar aqui a silhueta, essa parte aqui, ó, onde está mais verde, não é? Onde o verde está mais verde. As definições aqui dos galhos. É onde a luz da lua bate e cria uma certa luminosidade. É pouquinha tinta, tem hora que eu estou exagerando um pouquinho na quantidade de tinta, mas já é devido ao tempo que eu estou sem fazer vídeo, então a gente vai perdendo um pouquinho a noção das coisas. O branco ele vai dar a luminosidade necessária aqui na paisagem. A gente vai definir melhor aqui, ó, galho. Definir que eu digo é separar, não é? Galho das folhagens, ó, com o sépia. Com isso a gente ganha mais sombra aqui abaixo das folhagens. E também aqui nos galhos, ó, entre um galho e outro, ó,
Isso a gente ganha nitidez e informação na nossa pintura. Estou escurecendo esse lado de cada árvore por conta de ter uma área fechada, então a gente tem que escurecer um pouco mais para dar uma sensação de local mais fechado mesmo, né? Com isso a gente ganha nitidez também. Ainda com o pincel número 6 e o marfim, eu começo a iluminar um pouco mais, tá? As áreas mais claras aqui nas folhagens da árvore, é batidinhas de leve, ó. Eu não vou batendo rápido não, é devagar. Ó, devagarinho, ó. Bota e tira. Ó. Nada de correr, porque se você correr, você não vai observar o que você está fazendo. Então, é devagar. Lembrando sempre que para fazer esses efeitos aqui, ó, de batidinha, a tinta ela tem que estar por cima do pincel, tá? Você passa o dedo embaixo do pincel e a tinta fica só por cima, tá vendo? Depois você vai lá no trapinho e limpa a mão. Mas o importante é que a tinta ela fique só por cima do pincel. Perdão, pessoal, deu problema na filmagem, então eu tive que dar uma paradinha. Aqui na fumaça da chaminé, a gente vai trabalhar ela aqui com o cinza. Se você não tiver o cinza puro, pode ser o cinza lunar, tá bom? O importante é você fazer esse efeito aqui para que a gente possa continuar trabalhando a fumaça depois. Você faz isso aqui e deixa, tá? Deixa secar. A gente vai iluminar com o branco aqui a lua, a parte de baixo principalmente, tá? A gente não precisa iluminar muito, não é? Mas deixar bem definido aqui, ó, a parte aqui de baixo. E também vamos criar uma luminosidade aqui. Com o branco a gente coloca a tinta, limpa o pincel e esfuma, tá? Vai se integrar ali o cena natural. Eu passei um pouquinho de cena natural aqui para reforçar aqui o fundo, então ele ainda está úmido. Aí ele vai se integrar ao branco. Branco no pincel, tá? Número 6, a gente vai criar aqui os efeitos da fumaça. Você lembra que nós trabalhamos aqui com cinza, não foi? Já tínhamos marcado com sépia, depois com cinza, e agora estamos fazendo um acabamento aqui com o branco. Vamos fazer essa fumaça subir até bem próximo aqui da silhueta dessa luminosidade aqui da lua, tá bom? Vamos fazer efeitos agora com o branco, criando mais luminosidade aqui onde pega a luz da lua. O branco está bem embolado, por isso que eu não estou me importando dele estar muito sobrecarregado ali no pincel, que eu tenho controle sobre ele. Eu vou voltar com o púrpura. Eu preciso ganhar mais efeito nas folhagens.
pincel número 6 e o amarelo pele, a gente vai trabalhar aqui as áreas mais claras, ó, da casinha, tá? O trabalho já está seco, então tenho toda a segurança para trabalhar sem medo de errar. Ó, preenchemos tudo com o amarelo pele. Ó, a gente vai reforçar agora as áreas mais escuras, não é? A gente não pode perder as áreas mais escuras ali também não. Com sépia, a gente faz isso. Se estiver muito molhado, você estiver se sentindo inseguro, você espera secar o amarelo pele e trabalha em seguida com o sépia. Vou harmonizar um pouquinho mais aqui o telhado com laranja. Digo harmonizar em relação à árvore lá. Então, trabalho com laranja. Parte de cima aqui da chaminé. Com o branco nós vamos iluminar aqui a casinha. E vamos continuar iluminando aqui a casinha, definindo detalhes, fazendo os detalhes aparecerem, tá? O branco e o pincel número 6. No início do vídeo eu disse para você que ia usar também o pincel 45614, não vai ser necessário, tá? Só o 45414 e o número 6. 454 número 6. Talvez eu use filetes para fazer alguns detalhes. Digo talvez, tá? Foi muita tinta aqui, ó. Posso consertar depois. A gente vai trabalhar também com verde folha, que as pedras. Coloco a tinta, ó, pincel número 6, e vou esfumar. Como também as cercas, tá? O verde folha e o pincel número 6. Tá, o trabalho já está seco. A gente vai acentuar as áreas de contraste com o terra queimada, tá bom? Isso deve ser feito em todas as áreas de contraste, ou seja, ali onde nós trabalhamos com siena natural, com sépia, não é? Então a gente vai acentuar algumas áreas de contraste com o terra queimada. Aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, os cantinhos, ó. Você ganha mais nitidez, a informação fica mais bem colocada, não é? Aqui nas pedras, ó. Ainda com terra queimada, a gente vai criar contrastes aqui, ó, na chegada dos galhos aqui as folhas, ó. Com isso a gente faz entender melhor. Com o branco, a gente vai iluminar as áreas aqui onde a luz do luar bate. Então a gente vai iluminar um pouquinho aqui, esfumando para não ficar branco demais. Branco ainda, tá? Eu boto o pincel e puxo, ó, devagar. Devagar, que é para a tinta escorrer pelo pincel e pegar iluminar só a área que deve ser iluminada aqui, ó. A área escura, ela permanece. Ela deve permanecer lá no lugar dela, a área escura, tá? A gente vai iluminar também aqui acima das pedras, ó, com o branco.
Com amarelo limão eu dou uma iluminada aqui, ó, dentro da porta e da... Quando você precisa de mais nitidez, então você cria mais contraste. O contraste é o que te dá nitidez no trabalho, tá? Lógico que tem que ir afastando, você pinta e afasta. Porque se você estiver escurecendo muito, também não vai ficar bom não. Então tem que pintar e afastar. Estou trabalhando com terra queimada, tá? Aqui, ó. Você está vendo que esse galho aqui da árvore, ele está como que sumindo aqui, né? Ele tem que ter uma definição. Então eu vou colocar o terra queimada, ó, e vou criar aqui a parte quebrada dele. A gente vai fazer aqui os arames aqui da cerca com o terra queimada e o pincel filete. A terra queimada está um pouquinho grosso, então tá difícil espalhar. Mas eu vou usar o número 6 e vou dar uma desfocada aqui, ó. Com isso eu suavizo o trabalho. Vamos continuar trabalhando a cerca. Terra queimada e o filete. Não precisa ser certinha a linha não. Não precisa você inteirar ela não. Mas convém deixar as informações o máximo possível, né? Para a pessoa que for observar a pintura. Essa cerca aqui ela está um pouco arriada, essa de cá. A gente vai jogar o fio dela aqui no chão, tá? Novamente eu pego o pincel número 6 e dou uma desfocada nessa cerca. Ó, de leve, né? A gente não pode também bagunçar demais a tinta não. Então agora a gente vai iluminar um pouquinho aqui acima da cerca, o branco. Troquei de pincel, o pincel estava muito ruim para fazer a iluminação, então eu peguei o número 6. E aí a gente faz a iluminação aqui dos arames, ó, da cerca. Como o terra queimada é uma cor muito escura, se você quiser algum contraste a mais em áreas que você queira mais escura, não é? Você vai trabalhar com o preto. Mas agora, na hora de trabalhar com o preto, é muito cuidado, porque você pode escurecer demais o seu trabalho, não é? E ele perder a harmonia das cores. O preto é só uma quantidade pequena, ó, e esfumando bem para você criar maiores contrastes, tá? Em cima do terra queimada, porque o terra queimada ele já é muito escuro, não é? A gente vai criar um pouquinho de luminosidade, que é o reflexo da lua aqui sobre o solo, tá bom? Com o branco e o pincel número 6. É pouca tinta, não pode mexer muito não, senão clareia demais. Com terra queimada e o pincel número 6, a gente vai criar silhuetas mais escuras na folhagem, tá? Batidinhas por trás das folhagens, aquelas folhagens que estejam encobertas lá por trás, ó. Encoberta que eu digo, encoberta da luz da lua. Aproveitando ainda o terra queimada e o pincel número 6, eu vou jogar umas sombras aqui, ó, no solo, que é das folhas que caem da árvore. E aqui, onde eu trabalhei com terra queimada, né, fazendo esses efeitos aqui no solo, logo acima, um pouquinho mais acima deles, ó, eu trabalho com o púrpura. Eu vou fazer, não é? Vou simular aqui as folhas que caíram da árvore. E uma ligeira iluminada em algumas dessas flores, perdão. Folhas, né? É um flamboyant, é tipo um flamboyant, não é? Ou um impê. A gente vai iluminar algumas áreas aqui com
com o amarelo limão. O branco, a gente vai marcar algumas estrelas aqui no céu. A gente pode deixar algumas bem desfocadas, não é? E já outras acho que a gente quiser mais próximo, a gente já acende mais. Importante é a gente só deixar marcado aqui. Não pode ser muito grande não, eu estou fazendo um pouco grande, mas eu já vou diminuindo algumas. Algumas é só uma pintinha. Em toda a área de céu, ou seja, na parte mais alta, né, do céu, a gente vai fazer esses efeitos aqui, ó, simulando estrelas. A gente está só marcando, tá? Terminamos mais uma aula de pintura em tecido. Nós vamos agora emoldurar essa pintura, tá? Para que você tenha uma ideia de como fica a pintura em tecido em tela, colocada em tela. Ok, gente? Estou filmando de lado que é para você ver a pintura inteira, já que o desenho, a pintura é em formato retrato. Quando ela é assim na vertical é formato retrato, não é? É uma paisagem, mas em formato retrato. Então por isso que eu estou filmando ela assim na horizontal, que é para você ver ela inteira. Vamos colocar então em moldura. No próximo vídeo você vai ver ela emoldurada. Ou talvez até nesse mesmo, se der tempo de eu emoldurar antes de terminar o vídeo. A gente já coloca aqui, ok? Abraços, até a próxima.